A paz do Senhor, irmãos! Eu sou o diácono Juvanildo Eu sou o diácono Otoniel e nós estamos aqui para apresentar mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. que tem como título Eleição e Predestinação. O nosso textuário está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 12, aonde toda essa temática será abordada no decorrer da nossa lição. Eleição e predestinação são bênçãos que Deus nos concede, nas quais nós devemos agradecer e louvar ao Senhor. Essas doutrinas têm que provocar no ser humano, têm que provocar em nós a humildade, tem que provocar a gratidão em nós. Essa doutrina, ela leva o homem a reconhecer que ele não é nada. Essa doutrina, para o apóstolo Paulo, é motivo de louvor, é motivo de adoração. Veja o que ele chama os leitores dizendo: louvamos a Deus porque ele nos elegeu e nos predestinou. Paulo ele vem nos dizer que nós temos que ser gratos a Deus porque ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso primeiro subtópico, ele fala sobre a eleição divina. O que é eleição divina, diácono Antônio? A eleição divina traz a ideia de escolha, aonde nós observamos pela palavra o próprio Deus, a Trindade divina, o Conselho eterno, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, o plano de Deus para com a humanidade. Aí nós observamos a presciência de Deus já antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai mencionar 3 aspectos dessa escolha. Quais são esses aspectos? Isso, o primeiro aspecto quer dizer em que fomos escolhidos. E aí eu gostaria que o senhor pontuasse, esse primeiro aspecto, em que fomos escolhidos, para um entendimento nosso nessa oportunidade. Muito bem. É porque, diácono, a eleição, ela tem seu fundamento. Porque se não tivesse um fundamento, não teria sentido. Então Deus nos escolheu em Cristo. Isso significa que a eleição, ela não vai anular a obra de Deus em Jesus. Então logo nós podemos afirmar que ela é cristocêntrica. Graças a Deus por isso. Aí, Antônio, qual o outro aspecto que o apóstolo Paulo fala aí a nós? O segundo aspecto é em que tempo se deu essa escolha. Qual é esse tempo? Esse tempo, diácono Juvanildo, é desde a fundação do mundo. Como embasar, como nós vamos afirmar, você puder abrir a sua Bíblia, está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a qual nós estamos estudando nesse trimestre, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, em que tempo foi que ele nos elegeu, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo? O interessante é que Deus, diácono Juvanildo, ele não escolheu uma nação específica, um grupo específico. A palavra deixa bem claro que ele nos elegeu. Aí cai por terra a ideia de dizer que alguém foi já eleito e predestinado para a perdição, para ser bandido ou para ser uma mulher da vida, essa ideia de dizer que alguém é predestinado a ser ladrão, etc.,
já cai por terra, porque a palavra está no plural, dizendo, ele nos elegeu. Toda a raça humana tem esse presente de Deus, que é a eleição. Maravilha. E qual é a terceira e último aspecto? O terceiro e último aspecto quer dizer, e qual a finalidade? Ou seja, ele vai deixar-nos entender que há um propósito dessa escolha de Deus, né, para a raça humana, né, para a humanidade. E o propósito dessa escolha é para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, né, perante Ele em amor. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre o que é isso, o que é santo, o que é assim, irrepreensível. Daqui a pouquinho a gente vemos mais. Então, só para a título de introdução aqui da nossa lição, o propósito dessa escolha divina é para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Né? Não é porque Deus preveu que eu ia crer nele que ele me escolheu, mas é o contrário, né? Porque ele me escolheu que eu crie nele, que eu passei a crer nele. Então Deus não nos escolhe porque nós éramos santos, porque nós éramos irrepreensíveis. Não é isso, Antonel? Mas ele nos escolhe para nós sermos santos, para nós sermos irrepreensíveis. Isso mesmo, né? Para nós sermos irrepreensíveis, santo, porque não é uma obra meritória nossa. Nós não temos mérito nenhum, né? Mas pela infinita misericórdia, graça de Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Né? Então aqui, diz aqui a palavra eleição e predestinação, são duas palavras distintas, a qual nós vamos abordar nessa lição. São duas palavras, significados diferentes, e é bom deixar claro para quem vai nos acessar, vai estar conosco, né, nesse canal, que nós vamos aqui diferenciar, Diácono Juvanil, a palavra eleição e predestinação é duas coisas distintas. É como se fosse uma moeda de dois lados. Perfeitamente. E para nós encerrarmos esse primeiro subtópico, eleição, Diácono Antônio, ela não é consequência da fé, mas sim, ela é a causa da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai. Coisa maravilhosa, né? O nosso segundo subtópico de hoje vai falar sobre as condições da eleição. Otoniel, então, vamos dar uma recapitulada aqui para nós fazermos entendido. O Senhor nos escolheu, não é isso? Isso. O Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo. Então todos nós somos escolhidos de Deus e somos predestinados por Deus. Certo? Então, o que nós observamos dentro dessa nossa lição é que há uma condição para sermos eleitos de Deus ou por Deus. Explique melhor isso aí para nós, Daniel. As condições para receber a eleição, para sermos assim por Deus aceito, é preciso o homem se achegar a Deus. A palavra eleição, ela nos conota a ideia de escolha. Deus selecionando aqueles que entenderão o seu plano. Qual o plano de Deus? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Deus, Ele está chamando a todos os que estão cansados e oprimidos, e agora eles vão receber de Deus a salvação, e esses, por herança, por bênçãos espirituais, já são eleitos de Deus, porque eles entenderam o chamado de Deus. Para nós entendermos bem claro, Diácono Juvanil, acerca da eleição, é só nós lermos Isaías capítulo 55, versículo 6. Aqueles que querem ser eleitos por Deus têm que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Esses que têm essa determinação de buscar e invocar, receberão de Deus por herança a eleição de Deus. Que coisa linda, né? Então, Daniel, a eleição para a salvação em Cristo Jesus
é oferecida a todos, né? Mas ela só se torna realidade para cada pessoa, indivíduo, quando, de acordo com o seu prévio arrependimento de fé, ele confessa, ele deixa, né, e vai seguir a Cristo, e vai fazer parte agora dos eleitos, né? Ou seja, ele se arrepende, não é isso? Então, arrependimento, Otoniel, no grego, vai dizer que é uma mudança de mentalidade, né? E no latim é o que corresponde a sentir muita mágoa por aquilo, por uma ação má, né? Uma atitude má. Então, esse é o verdadeiro significado, ou seja, é o significado do arrependimento, né? Tanto aqui no grego como no latim. Nós trazemos para vocês aqui o significado da palavra. No latim, sentir muita mágoa por uma má ação, né? Então nós podemos dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. É aquela questão, só pode se achegar a Deus se tiver um coração arrependido. É isso, não é, Antônio? Maravilha, né? E o comentador aqui, ele colocou o nome de um dos editores da Bíblia, de estudo pentecostal, chamado Donald Stamps. Ele disse que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, essa eleição só ocorre quando alguém toma uma postura, uma decisão de se achegar a Jesus Cristo e, de fato, a Bíblia diz, aqueles que vêm após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, eles todos receberão de Deus a eleição. Serão escolhidos por Deus agora. Então, o terceiro subtópico vai falar sobre vida santa e irrepreensível. Nós já tínhamos adiantado sobre isso, né? Sobre santo e irrepreensível. Então, Diácono Antônio, esta bênção da eleição, ela tem por finalidade de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Efésios capítulo 1 e é o versículo 4 que nós estamos abordando nesta lição de hoje, né? Então, esta bênção da eleição, ela é por finalidade nos tornar santos, né? Ou seja, o objetivo é de nós sermos santos, de nós sermos irrepreensíveis, não é isso? A finalidade, o propósito é que Deus quer que todos aqueles que receberam a eleição agora são santos e irrepreensível. A palavra santo, ela quer dizer separado do pecado. Irrepreensível, ela dá a conotação, o significado é de uma pessoa sem defeito ou inculpável, uma pessoa que não merece repreensão, que já tem uma maturidade, que Deus já está operando na vida dele, e agora Deus ele quer de cada eleito, diácono Givanildo, que seja santo e irrepreensível. É uma característica do verdadeiro eleito de Deus. Isso quer falar sobre santificação, não é isso? Que a pessoa seja ou leve uma vida de santificação. Que é interessante a gente observar que a santificação ela é o nível mais alto, né? É o pico do padrão moral, do padrão ético da vida do crente, né? Da vida daquele que quer agradar a Deus. Não é isso, Pinhão? Então, se não há santidade, não existe escolha. É isso? Não existe predestinação para estes. Então, a própria Bíblia vai dizer, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E temos o quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. Agora, Toniel, a gente vai entender que depois de tudo isso, depois da eleição, depois das condições e depois da vida santa e irrepreensível, agora o crente ele tem a nova vida. Quando eu falo crente, né, que lógico que são os eleitos, né? Os eleitos agora têm uma nova vida. Esse tema aqui, ele é apresentado pelo apóstolo Paulo como uma exortação, como uma advertência, né, contra as velhas condutas. Ou seja, aquilo que o homem fazia
no momento em que ele se arrepende, né, ele não vai fazer mais. No momento em que ele se arrepende através da sua fé, ele vai deixar. O comentador aqui, ele vai listar aqui, né, alguns destes pecados, né, que a pessoa em outrora fazia, como ele diz aqui, ó, a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? E ainda ele vai dizer sobre a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, a pessoa agora, tendo uma nova vida, ele vai abandonar tudo que o velho homem, né, aquela velha natureza, o fazia. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo aqui uma exortação com relação a essas práticas. Ele está trazendo aqui uma advertência com relação a essas velhas condutas, com a finalidade de apresentar a Deus uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. Maravilha. E a característica do verdadeiro eleito de Deus, a nova vida, ora aqui abordado nesse quarto subtópico do primeiro tópico, é dizer que esses agora desfruta de uma verdadeira vida em Cristo Jesus. Uma vida santa, uma vida irrepreensível, e agora ele está numa dimensão de santidade diante de Deus. O compromisso dele, mesmo ele sendo cidadão da terra, ele agora, a sua vida, os seus pensamentos estão voltados nas bênçãos espirituais, nas bênçãos que Deus concede à sua vida. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e agora quem está em Cristo, nova criatura é. É isso que acontece, a nova vida dos eleitos. É uma nova criatura de fato. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós fecharmos este primeiro tópico, a gente vai encerrar dizendo: somente o Espírito Santo é que capacita o homem para esse novo estilo de vida. É isso? É um processo contínuo de santificação. Então, faça-o deixar entendido que sozinho nós não vamos conseguir tornar-nos eleitos de Deus. Mas o Espírito Santo, ele está como nosso amigo, ele está como nosso conselheiro, ele está sempre do nosso lado para nos capacitar a nos tornarmos este novo homem, com um novo estilo de vida, né? Apresentando-se a Deus sem mácula, sem mancha, né? Que Deus em Cristo te abençoe. O nosso segundo tópico de hoje é predestinados para filhos de adoção. O primeiro subtópico fala sobre a eleição divina. Aqui é uma outra bênção espiritual que o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar graças a Deus que nos predestinou. Predestinar significa dar um destino. Não é isso, Daniel? Isso. É ordenar, é determinar, é definir ou estabelecer o destino de alguma coisa. Eu estava observando e vendo alguns outros conceitos sobre o significado dessa palavra, e um conceito surgiu dizendo que predestinação significa que Deus preparou um destino. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus prepara a eleição, fomos eleitos, e agora ele preparou a predestinação, preparando o destino para os eleitos, para aqueles que um dia reconheceram ele como Salvador, e agora ele tem um segundo presente, que é a predestinação. Predestinação é para todos, mas para receber tem que estar em Cristo. Muito bem, então só para a gente encerrar essa primeira parte, o primeiro subtópico, qual é a diferença entre predestinação e escolha? Sabemos que escolha é o ato pelo qual Deus tira da massa, né, aquela caída, falida, miserável, né, e ele escolhe para ele, para que seja dele, não é isso? Afirmativo. A escolha, a eleição, é o primeiro passo que o homem dá para Deus. E depois Deus vai conceder a ele a predestinação. Então a eleição é o primeiro passo que o ser humano dá a Deus. E o segundo é as bênçãos de Deus, que vem um destino diferente. Não é um destino que o homem vai querer se programar, se preparar,
Porque às vezes nós preparamos um destino para a nossa vida, mas a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito. Nós não sabemos o dia da manhã. E Deus preparou um destino de bênção para nós, porque um dia nós fomos eleitos por Ele. Nós aceitamos a Ele e reconhecemos o seu sacrifício. Perfeitamente. Então, predestinação é o destino que Deus vai dar a estes escolhidos. Afirmativo, afirmativo. Vamos simplificar então aqui. Deus, ele dá uma olhada, vê ali um povo, uma nação caída, miserável. Deus tira de lá, é isso? Você me ajuda aí. Ele tira de lá, ele escolhe dentre aqueles lá, né? E daí ele dá um destino para aquela pessoa no qual ele tirou daquela situação, da pior situação que ele estava. É isso? Aí ele dá um destino para aquela pessoa. Que coisa maravilhosa. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que quando Deus criou a eleição antes da fundação do mundo e a predestinação, a eleição e predestinação significa que Ele está querendo abençoar o povo. A eleição de Deus não é para colocar no inferno, não é para trazer juízo, mas a eleição significa que Deus está preparando um momento para a raça humana, uma bênção, né? Porque pela presciência de Deus, Deus está preparando algo glorioso para o homem. Então a predestinação é bênção de Deus, não é maldição, é bênção que Deus vai dar para o homem e para a mulher. Então aquela teoria de que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, isso aí não é... É uma inverdade. É uma inverdade, já cai por terra, porque a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 4, ao qual nós lemos em Efésios, diz que Ele nos predestinou. A palavra nos, plural, Ele está dizendo, pluralizando. Ele está convocando toda a raça humana. Está generalizando. Todos, né? Perfeitamente. Muito bem. O nosso segundo tópico da nossa lição vai falar sobre filhos por adoção. A humanidade, ela não é filho de Deus, como muitos costumam a dizer que nós nascemos filhos de Deus, mas na verdade nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos filhos da desobediência. Nós nascemos filhos de Adão e de Eva, ou seja, já nascemos debaixo do pecado original. Por essa razão, nós não podemos nascer filhos de Deus. É isso, Toniel? Maravilha, afirmativo. E vai nos embasar mais que diz que quando nós não éramos eleitos ainda, nós éramos chamados de criatura. O que é criatura? É aquele que foi gerado pelo Criador. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho, diz que Ele nos elegeu em Cristo. Se eu reconheço essa eleição em Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou agora chamado, eu recebi a adoção. A adoção é que Jesus agora, Ele já nos trata como filho, né? Co-herdeiro de Jesus nos céus, futuramente, quando a igreja estiver no céu. Então, nós não somos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus por intermédio da adoção, né? Do próprio Cristo, né? Afirmativo. Por intermédio da adoção de Deus, né? E outra coisa, não são todos que se tornam filhos de Deus, mas é somente aquele, como o senhor falou, somente aquele que aceita a Jesus, né? Que aí passa a ter o seu destino, né? Passa a ter um destino segundo a eleição e a predestinação. O desejo de Deus é que todos reconheçam e recebam dele esse presente espiritual. E Apocalipse capítulo 4, versículo 20, Apocalipse 4, 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. O nosso Deus, né, nós vamos contextualizar aqui e dizer que Deus, o Espírito Santo, a palavra dele que está aqui nesta terra, ele está procurando pessoas que queiram dar crédito a essa palavra para se tornar um eleito e se tornar também, ter o presente de Deus de um destino diferente. O destino de Deus é de bênçãos tanto espirituais como posteriormente materiais para a vida daqueles que se aproximam dele. Muito bem. E foi
por causa do muitíssimo amor de Deus que Ele nos escolheu, que Ele nos predestinou. O terceiro subtópico fala sobre os privilégios da adoção. Aí, Antônio, a gente vai entender o seguinte, que Deus Ele chama, que Deus dá destino, que Deus adota, né? E aí, dentro disso, ainda temos os privilégios dessa adoção. A gente pode entender o seguinte, é como um casal, né, vai até um local para adotar uma pessoa, né? Chega lá, adota essa pessoa, e aí na certidão aí ele vai dar o seu nome a ele, né? E quando leva para sua casa, vai dar todos os privilégios necessários, vai ser o provedor para aquela pessoa que ele adotou. E não é diferente nós, dentro desse nosso contexto aqui, é assim que Deus o fez. Deus nos adotou, né? Na qual nós não tínhamos destino, nós não tínhamos residência fixa, nós não teríamos uma morada, mas Deus nos adotou, Deus hoje nos cobre com as suas bênçãos, com as suas regalias. O nosso Deus é o Deus da providência, Ele está sempre providenciando coisas para nós, coisas que um pai, uma mãe hoje faz também, né? Ser o provedor. E Deus, Ele é o nosso provedor e nós somos filhos dele por adoção. Então Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas, por causa do pecado, isso aí foi, né, foi rompido, né, foi quebrado. Né? Então, mas isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos entender como o pecado, né, rompeu essa dádiva que o homem tinha para com Deus. Então, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, como, né, acabei de citar, de um novo nome, de uma nova... de restabelecer a comunhão do pecador com o Criador, né? Do pecador com Deus. Deus estabeleceu isso. Então, aí Deus dá o direito de nós termos intimidade com o Pai, né? De termos uma plena comunhão com o Pai. Aquilo, tipo assim, aquilo que estava bloqueado, aquilo que estava eliminado, Deus, por eleição, por predestinação, Deus nos dá esse direito de voltarmos a ter essa intimidade com Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos para o nosso terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre predestinação e salvação. Então Deus, ele não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna. Aquilo que nós já até adiantamos no segundo tópico, né, Antônio? Mas Deus deseja que todos se convertam de seus maus caminhos e tenham o direito, né, de entrar, né, nesse caminho de salvação, né, de ser predestinado, de ter um destino, né, aquilo que Deus foi preparar. Portanto, não há uma dupla predestinação. A predestinação, ela não é dúbia. A predestinação, ela não é dupla. Mas a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus. A palavra sublimidade quer dizer algo grandioso, algo magnífico, cujos méritos transcendem ao normal. Essa sublimidade, ela vem do nosso Deus com relação à vida do homem e à vida da mulher. E quando se trata da predestinação, ele está dizendo que ele tem um caminho preparado. Ele tem um destino para todos nós, que é um destino de bênção. Agora me vem na memória um tema bíblico da palavra de Deus, que uma certa feita Pedro, ele faz uma interrogação a Jesus, e ele diz, o que é que nós vamos ganhar te servindo? E Jesus foi bem enfático de dizer, olha, nessa vida quem me segue, Pedro, 100 vezes mais. Essa é um destino que ele dá. Nessa vida quem segue a Deus, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna assegurada em Deus,
por causa de uma predestinação. O senhor já mencionou que a predestinação ela não é dúbia. Nós não devemos seguir várias teorias, não. Nós devemos entender, é um destino traçado por Deus de bênção para aqueles que querem receber da parte dele. Gente, já vamos partir para o nosso segundo tópico, onde vai falar sobre a predestinação e o amor. Paulo, ele vai deixar bem claro que Deus nos predestinou em amor. Então nós vamos ver que é um ato de amor, porque Deus não precisava ter planejado, Deus não precisava ter feito nada com relação à humanidade. Né? Deus ele não deve esse favor para nós, de acordo. Então, Deus poderia deixar tudo como estava e que o homem se arrebentasse, que ninguém conseguiria aí ter o direito da salvação, né? Deus não poderia ter feito nada e deixar que o homem ia ou fosse a passos largos para o inferno, né? Mas, pelo amor que ele tem, né? Ele concedeu isso a nós, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. É aí que entra, é isso que o apóstolo Paulo está deixando fazer-nos entender, né? Que Deus, ele não poderia ter feito nada, porque Deus não deve favor para nós. E aí onde cai aquela teoria de que você tem que pegar Deus, tem que colocar Deus na parede, tem que exigir de Deus, né? Quando na verdade Deus não é obrigado a nada. Ei, esse negócio de exija de Deus, esse negócio de não coloque Deus na parede, Deus não tem obrigação de te dar nada. Mas Deus tem obrigação de me dar aquilo que é de direito. Que direito que você tem? Que direito que nós temos, Otoniel, se não for a misericórdia de Deus, né? E a Bíblia ela mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ou seja, Deus estava perdendo o controle e Deus precisou traçar um plano de emergência. Não foi isso. Ao contrário, é um plano imutável do amor de Deus para conosco. E isso desde, ou antes, né? Antes, né? Da eternidade. Romanos 8, 29 vai dizer, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Eu fico maravilhado com isso. Jamais eu vou entender um Deus divino, soberano, que ama um pecador, que ama uma prostituta, um viciado. Mas perfeitamente nós vamos entender que o nosso Deus, simplesmente, nós não entendemos, mas nós aceitamos esse amor. E essa salvação ela é gratuita a todos nós. Esse destino que ele traça para aqueles que querem se achegar a ele, e ele dá prova de que verdadeiramente ele ama, ele transforma, ele muda a vida do homem e da mulher. Creia que Deus já tem um destino preparado para a tua vida, para nossas vidas, nessa terra e no porvir, a vida eterna. Perfeitamente. Então, isso vai implicar-nos a dizer que o favor imerecido de Deus provém do seu próprio amor. Né? Ou seja, o seu favor imerecido é tão somente por causa do amor de Deus para conosco. E para nós encerrarmos, Otoniel, nós vamos entender, ou vamos fechar esse último tópico dizendo, ou deixando entender, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de salvação está ligado ao amor de Deus. Coisa maravilhosa, né? No início da nossa aula, o senhor pontuou e disse que ia trazer uma analogia para nós acerca da eleição e da predestinação, e queremos ouvir. Perfeitamente. Essa analogia é bem simples. É de bom entendimento para você saber o que é eleição e predestinação. Há um grande navio viajando para o céu. E Deus escolhe o navio, que é a igreja, e Cristo é o capitão e o piloto deste navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a sua fé viva em Cristo. Enquanto permanecem no navio, acompanhado de seu capitão e o piloto,
estão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para que nele permanecesse. Deus convida todos para entrar a bordo deste navio, eleitos mediante de Jesus Cristo, e nele permanece até o fim da viagem, ou seja, até o arrebatamento, até a vinda eterna de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que lição maravilhosa, né? Então, desejamos que você tenha uma boa aula, que você consiga aplicar aos seus alunos com toda a veemência desta palavra tão maravilhosa. Eu estou feliz, gratos a Deus por mais esse momento. Espero que tenha acrescentado o conhecimento da palavra de Deus, edificado a tua vida. Deus abençoe a todos os professores, coordenadores, pastores, todos os obreiros, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima videoaula. Apaga a luz.